Rapaz, Lula sofre acidente e vai parar no Sírio-Libanês no dia em que o seu impeachment chega como uma bomba para ele. Mas fique tranquilo aí, tá? Fique calmo. Não comece a soltar fogo de artifício ainda, porque, como você sabe, vaso ruim não quebra fácil. Vamos lá então, mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de falar sobre o Molusco, eu quero trazer para você um caso intrigante que está acontecendo lá em Fortaleza, tá? A decisão da Prefeitura de Fortaleza, no estado do Ceará. O deputado, deputado, né? Candidato, podemos dizer assim, à Prefeitura de Fortaleza pelo PL, André Fernandes, está sofrendo todo o tipo de ataques, mas essa fake news passou de todos os limites. E vocês sabem disso? Há semanas eu estou sendo alvo de ataques mentirosos através de disparos em massa no WhatsApp. Ataques esses mais absurdos possíveis. Mas hoje ultrapassaram todos os limites. Uma multidão de fortalezenses amanheceu o dia com esse áudio no WhatsApp. Meu chapa, eu tô com cu na mão. Você sabe o que é cu na mão? Acabei de ir a pesquisa aqui interna da gente que os caras passaram, o eleitor tá na frente, 3 pontos percentual já na frente. E assim, né? Falta só 9 dias agora pra encerrar as eleições, né? Daqui pra domingo é derramar dinheiro da mão de pastor, líder comunitário, o que tiver. Beleza? Então, vamos correr. Apesar de parecer óbvio que essa voz não é minha, que eu não gravei esse áudio, que eu nunca falei isso e nunca falaria isso, tem muita gente acreditando. Isso aqui é um áudio gerado a partir de inteligência artificial, conhecido como deepfake. Isso aqui não é uma irregularidade eleitoral qualquer. Isso aqui é um ato criminoso. Um ato criminoso. Tentando clonar minha voz e enganar você, eleitor fortalezense, como se eu estivesse comprando votos. Isso é um ato criminoso. Eu já denunciei ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal. Isso aqui pode, inclusive, caçar a candidatura do candidato Evandro Leitão. E na segunda-feira eu vou fazer uma coletiva de imprensa, comprovando que esse áudio foi disseminado a partir de um grupo oficial da campanha do candidato Evandro Leitão. Grupo esse que está indicado, registrado no site Divulga Cande do próprio TSE. Disseminado em um grupo oficial do candidato Evandro Leitão. Volto a dizer, isso é um ato criminoso. Estão tentando manipular a tua mente. Estão tentando tomar essa eleição no tapetão mesmo. Através do medo, da mentira, da enganação. Através de um ato criminoso. Um ato criminoso. Gente, até aqui eu fiz uma campanha limpa. Sem baixar o nível. Sem mentiras. Mas eles passaram de todos os limites. Eu preciso da sua ajuda. Você já percebeu que essa é uma campanha dos poderosos contra o povo de Fortaleza? Do outro lado, tem presidente, vice-presidente, ministro, governador, presidente de Assembleia Legislativa, mais de 100 prefeitos do interior do estado do Ceará. Toda uma mega estrutura contra nós, povo fortalezense. Mas nós não podemos deixar que a mentira vença a verdade. Por isso que eu peço, humildemente, você que está me assistindo, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo e jogue nos grupos de WhatsApp, porque esse áudio que foi gerado a partir de inteligência artificial, para dizer que foi um áudio gravado por mim, está caindo aí no WhatsApp, no telefone de muita gente. E eu preciso que você me ajude a combater a mentira usando a verdade. Não vamos baixar a cabeça. E eu tenho certeza que as consequências por esse ato criminoso e tantas outras irregularidades que eu vou denunciar na segunda-feira na coletiva de imprensa, essas consequências chegarão. Conto com cada um de vocês. Meu muito obrigado. Você viu aí, né? Usando inteligência artificial. A esquerda realmente canalha, usando inteligência artificial para tentar jogar aí uma conversa fiada para cima dele, tentar imputar um crime para cima do André Fernandes, o que é crime. Inclusive, eu quero saber onde é que está o Alexandre de Moraes, que disse que seria proibido o uso de inteligência artificial nas eleições, que tudo seria muito cautelosamente controlado. Onde é que está esse controle todo do TSE na eleição de Fortaleza? Mas bem, vamos lá, vamos falar então de
senador Cleitinho, que, revoltado, publicou um vídeo muito interessante. Vamos assistir. Olha a faixa de Gaza no Brasil aqui também, olha isso aqui. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. O vídeo mostra cerca de 30 homens vestidos de preto, armados com fuzis e pistolas, subindo a rua. Isso aconteceu nas primeiras horas da manhã. Moradores circulavam pela região e, segundo testemunhas, os homens seriam milicianos que estão tentando retomar o controle da comunidade, atualmente comandada pelo tráfico de drogas. É isso mesmo que vocês estão vendo. Um bando de criminosos armados, com fuzis, andando em bairro do Rio de Janeiro, como se fosse normal. O crime só é organizado, gente, porque o Estado é desorganizado. E eu vou provar para vocês por que o Estado é desorganizado. Olha isso aqui, se tem condição. Se não precisa mudar as leis desse país, urgente. Olha o que eu vou ler para vocês. Justiça solta motorista preso em flagrante com 800 quilos de cocaína. Sabe por que isso aconteceu? Olha aqui, ó. Meses de investigação levaram os policiais a essa espetacular apreensão de quase 900 quilos de cocaína. Mas, infelizmente, durante a audiência de custódia, a juíza decidiu liberar o criminoso. É isso que acontece. Prenda esses vagabundos, esses criminosos, e por causa de audiência de custódia, essa turma pega e é liberada e sai rindo da cara da polícia. Essa situação aqui reverteu, porque ficou tão feio para a justiça que o Ministério Público teve que intervir e mandar prender esse criminoso. Por isso que eu entrei agora com esse projeto de lei que está aqui, eu peço o apoio de toda a população brasileira para a gente acabar com a audiência de custódia. Isso precisa acabar. Como que você pode me ajudar? Viralizando esse vídeo para o Brasil inteiro, pedindo o seu deputado federal para apoiar esse projeto meu, para que os senadores também apoiem esse projeto meu, para que a gente possa votar isso o mais rápido possível e acabar com essa porcaria de audiência de custódia e acabar com o crime organizado no Brasil. O crime só é organizado porque o Estado é desorganizado e cabe a nós, legisladores, mudar a lei. Vamos pra cima, tamo junto. Agora eu trago para você aqui, ó, essa bombinha aqui, né? Essa bombinha, olha só. Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Tá? Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Amigo, não é brincadeira não. O petista registrou, portanto, o déficit de 9,76 bilhões de reais em 2023 e 2024, o que representa o maior resultado negativo desde 2002, onde inclusive ele foi aí colocado na presidência pela primeira vez. É realmente um cara recordista na República Brasileira, com o maior rombo da história, o maior rombo deste século. Pô, ele tem o maior escândalo de corrupção da história. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá, em reunião ministerial, nesta foto que você vê, olha, as estatais tiveram déficit de 7,33 bilhões só de janeiro a agosto de 2024, tá? 7,33 bilhões só de janeiro a agosto deste 2024. Ou seja, tinha tido 2 bilhões, agora já são 9 bilhões. Contando o ano 2024, já são 9 bilhões. O maior rombo do século XXI está no colo do Lula, está no colo do PT. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira. No meio da eleição, ou seja, no final da eleição, em que o candidato dele, o Guilherme Boulos, está numa situação desconfortável, né, o Lula anuncia 150 milhões de linha de crédito para quem perdeu, aspas, geladeira, aspas, comida. E aí ele diz, eu falei ontem com o Haddad. Peraí, ele falou ontem com o Haddad, diz lá em São Paulo que o Haddad esqueceu de anunciar, aí o Haddad olha para o Alckmin ri. Na verdade, me parece que isso foi uma grande improvisação, né? Me parece, ninguém vai me dizer isso, né?
principalmente porque isso foi decidido dentro do governo e o governo não vai me contar o que é contra o governo, mas me parece uma improvisação. Inclusive por quê? Porque o presidente Lula fala das geladeiras e da comida, quem perdeu geladeira, comida, mas o Haddad, ao anunciar, né, e especificar linha de crédito de 150 milhões, ele deixa claro que isso não é para pessoa física, ou seja, não é quem perdeu geladeira e comida na sua geladeira, né? Porque neste caso as famílias, as pessoas físicas têm que recorrer e pedir indenização à Enel, que é a empresa concessionária. Vamos lá, mais um escândalo do Lula para você. Vamos ver esse vídeo. 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar. Folha de São Paulo hoje publica que tem mais 24 milhões que não tem comida suficiente em casa. Como é que pode, nesse país, ter 30 milhões de pessoas passando fome? Os números dizem que nós temos 31 milhões de pessoas passando fome. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E olha só, atenção para essa informação que chegou aqui agora há pouco, que coloca ainda mais fervor na crise diplomática entre Brasil e Israel. O ministro das Relações Exteriores de Israel subiu o tom e voltou a cobrar uma retratação do Brasil. Foi pelas redes sociais agora há pouco. Israel Katz escreveu, vejam aí o tamanho da mensagem. Presidente do Brasil, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas, que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. Que gravidade isso, hein? Que gravidade essa mensagem. Tá satisfeito que o governo do Lula é uma M? Não tá não? Então, veja só essa reportagem da revista Oeste sobre o Molusco e o que ele quer fazer com o seu dinheiro. Pegar parte do seguro-desemprego dos trabalhadores e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para ajustar o orçamento público. A estratégia inclui usar parte da multa de 40% do FGTS devida ao funcionário demitido sem justa causa como uma forma de financiar o seguro-desemprego.
Na mudança que tem sido avaliada pelo governo federal, a ideia seria usar a multa sobre o FGTS para reduzir o valor do seguro-desemprego. Dessa maneira, o valor total dos repasses feitos pelas empresas para quitar os 40% da multa faria com que, por exemplo, o número de parcelas do seguro-desemprego caísse. Assim, quanto mais alta a multa, menor seria o valor do seguro. Além do abatimento do seguro, o governo também estaria estudando reverter a multa para o trabalhador em um imposto para a empresa. Com isso, as empresas ou setores com maiores índices de demissão pagariam uma alíquota maior de imposto. Sindicatos criticaram a intenção do governo petista. Em nota conjunta, as centrais sindicais reclamaram por não terem sido convidadas a opinar sobre o que classificam como uma nova ameaça de retirada de direitos. Não contente com o FGTS, você viu ele falando que quer taxar os dividendos, né? É uma espécie de retaxa, né, dos dividendos, que tudo é taxado nesse país, né? Você praticamente só não tem um imposto decretado ali, ó, nomeado ali, para taxar a respiração. Porque daqui a pouco eles vão, vou até falar baixo aqui, daqui a pouco eles vão querer taxar até a respiração, taxar o ar. Se quiser respirar no Brasil, tem que pagar 50% para nós. Por que eles fazem essa aí, gente? O presidente Lula cancelou a viagem que faria hoje à Rússia. É que ele sofreu um acidente doméstico e foi orientado pela equipe médica a não fazer viagem aérea de longa distância. A apuração é dela, da Renata Varandas, minha parceira de plantão. Conta, Renata, o que foi que aconteceu com o presidente Lula? Ele já está bem? Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, foi a primeira pergunta que eu fiz, foi justamente perguntando se ele está bem. Me disseram que ele está bem, que não teve nada demais. Ele sofreu uma queda ontem, no fim do dia, em casa mesmo, e acabou teve que ir para o Sírio-Libanês, deu entrada no hospital Sírio-Libanês, lá foi atendido, fez exames, mas voltou para o Alvorada. Ontem mesmo dormiu em casa e até brincaram comigo e falaram, ele está ótimo. Tanto é que já despachou hoje de manhã e amanhã, 8 horas da manhã, vai estar no Palácio do Planalto, ou seja, então tá bem. Agora, foi orientado a não viajar, justamente porque é uma viagem de longa distância. Como houve um corte na cabeça, foi um corte na parte de trás da cabeça. Como houve um corte e por conta da altitude, né, pegar um avião, altitude, enfim, pressurização, poderia sangrar. Então, a equipe médica ficou receosa de ter ali algum incômodo na viagem, o presidente acabar sangrando o lugar que ele bateu a cabeça, e preferiram pedir para que ele ficasse em Brasília, não fizesse essa viagem. Então, ele vai continuar trabalhando daqui de Brasília, vai participar da cúpula, né? Mas daqui de Brasília, por videoconferência, mas prometeu que amanhã cedo já estará no Palácio do Planalto. Então, segundo a assessoria de imprensa, ele está bem. Foi uma queda em casa, bateu a parte de trás da cabeça, já foi ao hospital ontem à noite mesmo, voltou, dormiu em casa, fez todos os exames e está bem. E a previsão é que já trabalhe amanhã cedo. Hoje de manhã já estava despachando, inclusive, do Palácio da Alvorada. Tainá. Obrigada, viu, Renata, então, pelas atualizações. Daqui a pouco você volta comigo. A gente gira a nossa reportagem, mas ainda olhando para esse acidente do presidente da República. Há uma movimentação no Palácio da Alvorada. Quem está acompanhando tudo de perto é a Gabriela Veras. Gabi, boa tarde para você. Me conta como é que está por aí, se você tem mais informações sobre o presidente da República, que vai ficar ainda sem previsão de voltar, né, de fato, né, às atividades, um pouco em descanso, ou seja, em observação, embora despachando, mas em observação por conta desse corte na cabeça. Oi, Tainá, exatamente isso. Uma ótima tarde a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. E, reiterando essa informação trazida pela Renata Varandas, por você também, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acaba de deixar aqui o Palácio da Alvorada. Ele chegou aqui no comecinho da tarde, saiu daqui agora, e vale a gente lembrar que essa movimentação com relação ao Ministério das Relações Exteriores é importante porque o presidente Lula tinha essa
essa agenda, né, dos BRICS. Ele embarcaria logo mais às 5 horas da tarde, não vai mais para esse compromisso internacional por conta desse acidente doméstico que ele sofreu aqui no Palácio da Alvorada, como a nossa colega Renata falou, mas vai participar mesmo assim por videoconferência, de forma remota. Vale a gente trazer ali qual era o objetivo do presidente com a participação do país, né, do Brasil, na cúpula dos BRICS. Tinha um objetivo ali de pedir um apoio à Rússia e à China para uma reformulação ali do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A expectativa é que ele fosse pedir esse apoio diretamente nesse discurso dele, que agora deve acontecer aí, portanto, de forma remota. Foi um acidente, como a gente está falando aqui no nosso noticiário, que aconteceu ontem, de acordo com esse boletim médico. Vale a gente lembrar que quando existem pautas internacionais, uma equipe presidencial vai antes do próprio presidente, exatamente para fazer a varredura do hotel, dos locais que o presidente vai frequentar nessa viagem internacional. E esse acidente pegou aí, portanto, todos de surpresa com relação a esse cancelamento da presença, pelo menos física, do presidente Lula nessa cúpula aí, portanto, nessa reunião dos BRICS lá na Rússia. Não vai mais, pelo menos presencialmente, já temos a confirmação que ele participará, portanto, por videoconferência com todos esses temas que serão trazidos pelo presidente Lula, que está aqui no Palácio da Alvorada. A equipe médica diz que ele já fez ali um acompanhamento hoje, mais exames, exatamente para acompanhar essa situação, e permanecerá aqui. Olha só aqui, ó. É um perigo, né? Não pode nem dar ideia, porque se o Haddad escuta, meu Deus, taxado, já mete outra taxa na gente aí. Lula sofre acidente doméstico e Planalto cancela a viagem à cúpula dos BRICS. O presidente sofreu um corte na nuca, segundo o boletim médico segundo o boletim médico, ele tinha viagem marcada para este domingo 20 a Kazan, na Rússia. Ia ver o Putin, né? Tudo bem, tá certo. Mas teve esse contratempo. Esse contratempo que ele teve aí não fez ele ir para o SUS. Isso é curioso, que ele fala tão bem do SUS, porque ele não foi se tratar no SUS como qualquer pobre, como qualquer um vindo de baixo, como ele sempre se gaba de ser. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Nós estamos na porta do Hospital de Bom Sucesso agora. Eu acabei de chegar. Eu sou Tatiana, Rosiane, Cláudio. E a gente está aqui, ó. O hospital acabou de ser ocupado pelas forças policiais. E nós queremos falar com o presidente Lula. Como é que faz para virar o vídeo para cá? Nós queremos falar com o presidente Lula. É isso que o senhor está oferecendo para a gente, presidente? Nem o governo do presidente Bolsonaro tratou os servidores dessa forma. Esse é o governo dos trabalhadores, que entra à força numa instituição onde os trabalhadores historicamente produzem política, defendem o hospital do loteamento político, porque se esse hospital aqui e os demais hospitais da rede federal não dão o resultado esperado, eles dão. Se eles dão, é por causa dos trabalhadores que lutam aqui diariamente nos seus postos de trabalho para manter o hospital vivo, para atender a população. E porque defendem o hospital do loteamento político, que inclusive o Partido dos Trabalhadores fez isso. É revoltante. Muito obrigada, presidente Lula, por tratar quem te defendeu, quem lutou para te eleger dessa forma. É triste, é lamentável, mas nós vamos continuar resistindo. Nós, os servidores do hospital, não vamos aceitar tamanha aberração. Esse hospital pertence à população. E ele vai ser mantido pelo desejo da população e pelo desejo dos trabalhadores na administração direta. Nós vamos continuar defendendo, nós vamos resistir. E depois não venham nos culpar pelo retorno da extrema-direita. Essa é culpa de vocês, é culpa do Ministério da Anísia Trindade, que não nos representa. É uma vergonha esse Ministério da Saúde. Fora a Anísia Trindade. E, presidente, olhe para esse hospital, olhe para os trabalhadores, ouçam os trabalhadores, estão mentindo para o senhor. Então, nesse segundo turno, vote Evandro 13, pelo bem de Fortaleza.
pelo bem da democracia. Vamos lá. A gente está num momento decisivo da história do país. De novo, tá? E o meu recado hoje, ele é especialmente para você que nasceu, que mora, que vota em Fortaleza. E eu já vou dizer de cara, sem demora. Não vote no bolsonarista. André Fernandes, não. A ameaça bolsonarista, ela tá viva. Ela coloca em risco as conquistas sociais, principalmente da população mais humilde, as periferias. Essa ameaça é o André Fernandes, candidato que é filhote do Bolsonaro. É importante que você não desassocie um do outro. O André, ele se vende como novidade, mas ele é o puro suco da velha política. Não tem experiência nenhuma de gestão. É investigado por nepotismo no gabinete. Aquele velho toma lá da cá. Ele votou contra a igualdade de salário entre mulheres e homens. Votou contra o Mais Médicos. E disse que não se vacinou na pandemia. E sabe o que mais, além disso? Ele foi condenado a pagar 50 mil reais por atacar uma jornalista. E defendeu a tentativa de golpe do 8 de janeiro. É isso que vocês querem para Fortaleza? Agora, se nada disso faz diferença para você, pensa de novo. Gente, o André tem zero experiência em gestão pública. Zero. Fortaleza é a 4ª maior capital do Brasil. Imagina, só tenta imaginar, tá? Em janeiro, um cara como esse, sem experiência, violento, defensor da política do ódio, imagina como vai ficar para você que espera a vaga na creche. Como vai ficar para você que depende da merenda escolar para alimentar os filhos? Para você que tá na fila do posto, que tá na ponta do lápis para pagar a passagem do ônibus. Ele não vai saber resolver esses problemas porque ele nunca lidou com isso. Não é ele que vai para a fila do SUS. Não é ele que depende da escola pública. É você. Ele não tem proposta. Vende uma promessa sem dizer como que ele vai cumprir essa promessa. Ele te leva... Essa aqui é impressionante. Olha só. O número de sindicatos na Argentina, 91. No Reino Unido, 168. Nos Estados Unidos da América, 190. Vou repetir. Na Argentina, são 91 sindicatos. No Reino Unido, são 168 sindicatos. Nos Estados Unidos, são 190 sindicatos. E no Brasil, são 17.289 sindicatos. Sem mais. E a notícia que você está ansioso para ver, mas com um desfecho, digamos, tendo um final feliz, chegou. Oposição protocola impeachment de Lula após pedalada de 3 bilhões de reais. Meus amigos. Tá aí, ó, o Molusco, a fonte é a Gazeta Brasil, tá? Realmente, a casa tá caindo aí pro Molusco. Eu não sei como é que não caiu antes, né? Essa que é a grande verdade. Agora, será que esse impeachment vai dar alguma coisa? Muito difícil, acho que não, ainda mais com o Alexandre de Moraes sendo ali o, digamos, padrinho do Lula, apesar de ter sido indicado pelo Temer, o centrão inteiro com o Alexandre de Moraes. Prova disso é que Rodrigo Pacheco, do PSD, partido do Kassab, está articulando para tirar Bolsonaro de combate e depois vai sobrar o Centrão e o Lula. E o que vai sobrar? O famoso bom e velho teatro das tesouras. Contente-se com isso, porque o impeachment de Lula também nem deve sair. Ou melhor, pode até sair quando eles se cansarem dos rombos do Molusco e verem que o Centrão governar é o melhor para o país. Mas o Molusco não está satisfeito com os rombos que ele tem causado na economia, com os rombos que ele tem causado ao bolso do trabalhador comum. Até quem fez o L já está arrependidaço aí. Muita gente que odeia o Bolsonaro votaria nele se a eleição fosse hoje, porque não está aguentando mais ir ao supermercado aí com R$100 e sair de lá com uma sacola vazia. Nem cheia a sacola fica, de tão caro que as coisas estão. A gasolina tá aí a R$6,30, meus amigos, para mais. Quase tem lugar que tá mais de R$7 aí. Um assalto, um verdadeiro assalto. Tá taxando até as blusinhas da Shein, da Shopee. Você não consegue comprar mais uma pilha no AliExpress. Não consegue comprar mais nenhum radinho lá no Wish. É uma roupa qualquer, uma calça, uma blusa pela internet. Porque tudo tá vindo taxado. E o Magazine Luiza, surfando nessa onda, começou a tirar o frete grátis de seus anúncios. E até aquele frete que era R$3,90 ou R$3,99,
acabou. Ou seja, você vai pagar ali um teclado, digamos, de computador. Seu teclado estraga, você quer comprar outro, você pesquisa, chega ao Magalu que tem um preço supostamente interessante, comparado com o que se encontra na internet. Então você entra lá, você abre o site, pô, o teclado ali tá um preço interessante, só que quando tu vai ver o frete é mais caro do que o próprio teclado. E não há outra alternativa. Então ou você se sujeita a isso, ou você vai ficar sem teclado, vai ficar lascado, porque na sua cidade certamente vai estar um preço absurdo. Na internet tu consegue comprar com valores menores, porque não tem custos com operação, custos com funcionários, então sempre você encontra preços melhores online. Mas agora com o Molusco é taxa para lá, é taxa para cá. E você pobre, você que está me assistindo aí, que ganha aí abaixo dos 5 salários mínimos, está absolutamente fudido. Se você fez o L, eu sinto em dizer, mas parte da culpa é sua. Parte da culpa é sua. Essa culpa eu não carrego. Essa culpa eu não carrego. Mas o Molusco não está cansado só de fazer rombo no bolso do cidadão brasileiro e dos cofres públicos que são abastecidos com o dinheiro do cidadão brasileiro através dos impostos, que são muitos, hein? E o taxado aumentou mais a mando do Lula, claro. Ou seja, pagava mais de 50% de imposto, agora deve estar uns 70%, se for somar tudo aí. Ainda mais do jeito que está essa gasosa aí, né? Pelo amor de Deus. Rapaz, o Boulos, capacho do Lula, tentando a prefeitura de São Paulo. Rapaz, o Segré da Jovem Pan esfregou na cara do Boulos uma verdade e uma pergunta que tirou ele da zona de conforto. E claro, como o Boulos sempre faz, se vitimiza e coloca a imprensa ali como inacreditável. É uma brincadeira ele falar isso, tendo em vista o que aconteceu na pandemia contra Jair Bolsonaro na imprensa que ele defende. Vamos ver a pergunta espetacular do Segré em relação aos atos supostamente antidemocráticos do 8 de janeiro, em comparação com atos onde Boulos batia palmas. Isso quando não estava liderando. Mas pedia a mesma coisa. Fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento era uma reunião política? Eu fico perplexo com a sua pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. É que me interessa a sua opinião, por exemplo. Claro, vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Incendiados, não é verdade, você está mentindo. Não é verdade, não sei se você estava no Brasil nessa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, estava, claro. Mas não é fato, não procede. Então eu preciso ter o direito a réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que a vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuados, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta. Mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Com mentiras. Não. Está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados. De repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveram ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Mas não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Olha, francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Você viu aí então a cara do Boulos, capacho do Lula, capacho aí do Molusco. Da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu.
Educando com cu. E esse país não tem solução, né? Na minha opinião, a solução do Brasil é reformar toda a Constituição, o sistema político administrativo desse país, modificar tudo como é. Você tem que modificar, dar liberdade, independência aos estados, copiar totalmente a República Norte-Americana é a melhor solução, porque lá as coisas ainda funcionam, apesar de ter gente tentando destruir. Não conseguiram, por quê? Por causa do sistema que foi implantado lá no início, pelos pais fundadores, pela questão da Constituição, a liberdade ali para os governantes locais. We the people. Nós o povo. Aqui não. Nós os políticos. Aqui no Brasil, nós os políticos. Mandamos, você povo obedece. Você é obrigado a votar em algum de nós. A gente vai manipular você para que você vote nos piores, para que nós, os piores políticos, deixemos você em calças curtas. Nós vamos dizer como você tem que ver a sua vida, tá? Nós que vamos definir isso aí. E vamos dizer também quanto nós vamos receber e quanto você vai receber. E claro, nós vamos ganhar muito mais. E você, ó. Que merrequinha. É treta, é somente a minha. Você sabe que o vídeo a seguir tá aqui, né? Tá aqui o vídeo a seguir. O seu like é serventia da casa. Pode clicar aí também, tá? E deixe sua opinião. O que você acha sobre isso? É somente a minha opinião.